Boa noite, paz do Senhor a todos. É um motivo de grande temor e ao mesmo tempo um grande privilégio ter a oportunidade de pregar para homens. Eu sempre tive o desejo, mas nunca a oportunidade. E agora eu tenho a oportunidade de falar um pouco do amor de Deus para homens. E sinceramente o assunto ele é, para mim, ele hoje não, mas ele era muito doloroso falar sobre isso para mim, porque eu sempre tive o coração muito duro bastante a ponto de não perdoar. E hoje, sinceramente, não tinha oportunidade melhor para mim falar desse assunto como hoje, porque hoje eu posso dizer que eu consigo perdoar sinceramente e não guardar mágoa. Sinceramente, eu alcancei o perdão de Deus. Para mim, eu tenho orgulho de falar isso. Em muitas outras áreas, eu tenho muita dificuldade ainda, mas em relação a perdão, eu tenho uma facilidade muito grande de perdoar. E ainda é um pouco difícil para mim ter facilidade em acreditar que eu seja perdoado, que as coisas que eu fiz possa ter perdão. Ainda dói muito e às vezes eu bato na mesma tecla quando eu olho a santidade de Deus e eu olho quem eu sou e às vezes eu sou muito duro em aceitar o perdão. Porque eu não sei se para vocês é assim, tem gente que tem dificuldade de perdoar e não tem dificuldade em pedir perdão. E tem outras que não aceitam que possam ser perdoados. Ele fica com aquela mágoa no coração de: será que realmente o que eu fiz pode ser perdoado? Em todas as áreas, a gente tem que, principalmente nessas 3 áreas, a gente tem que procurar buscar o discernimento de Deus para melhorar a cada dia. Porque principalmente nessa área? Porque vamos ser sinceros consigo mesmo. Quem não tem dificuldade de perdoar? Quem não tem dificuldade de receber perdão? Quem não tem dificuldade de pedir perdão? Eu aqui, escrever no papel, falar desse assunto, é uma coisa muito fácil. Mas na prática, é fácil? Praticar isso é fácil? Quando o teu irmão te magoa, é fácil perdoar ele na prática? Pode falar. Tá. É verdade. É assim. O tema que eu escolhi hoje é o mesmo tema do livro, só que como o estudo era muito intenso, eu abreviei muito e fugi um pouco do contexto, mas não descartando o assunto principal, que é grande demais para perdoar. Esse é o tema de hoje. E a gente vai meditar um pouco através das escrituras a respeito desse tema. Grande demais para perdoar. A gente vai falar um pouco da história de Davi, que era um homem cheio de defeitos,
mas com qualidades que tornavam ele o homem segundo o coração de Deus. Dentre essas muitas qualidades, na minha opinião, eu creio que a principal era perdoar. Porque, para você que já observou 1 e 2 Samuel, Davi ele realizou grandes feitos. Mas eu creio que quem já leu, nos momentos em que, vamos falar no modo cearense, nos momentos em que Saul estava nas mãos de Davi e Davi o perdoou, quem não pensou, se fosse eu dispensava não? Quem não pensou isso? Quem que hoje, como a gente já está mais aprofundado em Cristo, a gente consegue fazer a mesma coisa que Davi, com o coração doído, mas consegue fazer a mesma coisa que Davi. Mas em outrora, jamais a gente ia fazer isso. Se você tivesse alguém que quisesse lhe matar 24 horas por dia, na primeira oportunidade que você tivesse, você não ia hesitar, você não ia pensar duas vezes. Porque, querendo ou não, por mais ruim que a sua vida seja, você tem amor à sua vida, não é isso? E você zela por ela. Então, eu creio que a maior qualidade de Davi era exalar um perdão sincero. Ele exalava um perdão sincero e não guardava mágoa. E a gente vai descobrir o segredo disso hoje. Porque a maioria das pessoas não consegue perdoar completamente. Sempre optamos por 3 tipos de perdão. Vamos ver em qual a gente se encaixa. Perdão condicional é o tipo de perdão que requer algo em troca. Tipo, só perdoo você se você fizer isso. Ou então, só perdoo você se você me der algo. Quem se identifica? Segundo perdão, perdão parcial, é aquele que diz, perdoo você, mas não espere que eu esqueça. Não espere que eu esqueça o que você fez. Então, perdoo você, mas saia da minha vida. Saia da minha vida. Ou, perdoo você, mas só até você errar de novo. Quem nunca falou isso? Vou te perdoar só mais essa vez. Da próxima, não tem perdão. Porque esse tema é complexo e doloroso. É justamente por isso. Ele confronta quem a gente é de fato. Não tem para onde você correr. Perdão é o que você vive no dia a dia. Você tem que perdoar constantemente. Você tem que esquecer constantemente. Você tem que seguir constantemente. Isso é coisa do seu dia a dia. Seu amigo, seu irmão, seus pais, sua esposa, seus filhos. Quem tem filho sabe. Quem tem filho adolescente, quem tem filho pré-adolescente, quem tem filho adulto. Quem tem filho criança, nem tanto. Mas quem tem um filho de certa idade sabe o que é perdoar um filho. Pode falar, irmão. Um apóstolo de Jesus perguntou aí, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar um nosso irmão? Aí ele aumentou. Até 7 vezes? Aí Jesus disse, até 70 vezes 7, infinitamente. Mas para tu ver, ele era tão próximo de Jesus, ainda fez essa pergunta. Imagina nós, não é difícil, eles vão botar 7 vezes além do que o judeu perdoava até 3 vezes. Vou botar mais 4. A gente tem muita dúvida, né, de quantas vezes tem que perdoar. Mas, para ser bem sincero, eu já falei sobre esse assunto diversas vezes. Eu já tratei com jovens sobre esse assunto. Se o seu coração, por mais que a sua mente diga, eu não vou perdoar, e o seu coração disser, perdoa, perdoe. Perdoe porque vai doer menos em você. Vai doer muito menos em você. Não importa quantas vezes você perdoe. O fato de perdoar te alivia.
Por mais que seja doloroso, cara, eu vou perdoar, mas eu sei que o fulano vai errar de novo. Mas se você perdoar, a sua consciência está limpa. E se amanhã o fulano mudar e você ver que não perdoou ele, vai doer em você. Vamos lá. Estamos sempre dispostos a perdoar, desde que não tenha que ver a pessoa novamente. Terceiro tipo de perdão é o perdão adiado. Esse aqui eu já vi demais. É aquele que diz: vou perdoar, mas dá-me algum tempo. Talvez algum dia eu acabe te perdoando. Eu já falei isso diversas vezes. Esses três tipos de reação é muito comum em pessoas que já foram infinitamente magoados. Para quem já se magoou demais, esses três tipos de perdão é constante. Ou nem esses três tipos de perdão acontece, pelo fato da pessoa já ter se decepcionado demais e o coração dela endurece. Ela acha que o ser humano ele não tem mais jeito, pelo simples fato de segundos e terceiros terem magoado eles. Então, eu, você, cada um que está aqui, a gente tem um pouco disso, porque como a gente já é vivido, cada um que está aqui é vivido, eu sei que cada um que está aqui já viveu demais. Eu acho que eu sou, assim, dos homens de hoje, eu sou um pouco mais jovem do que alguns, né? Mas nem tão jovem. Mas eu creio que muitos já viveram demais. E o coração fica assim, indisposto a perdoar diante de muita coisa que você já viu. E quem já viveu no mundão e já se decepcionou, aí se torna pior ainda. Se torna pior. Então, você conhecer algum irmão assim, conhecer um irmão assim, o irmão Gilson, ele é uma coisa que eu admiro nele, ele tem muita paciência. Ele tem muita paciência, porque eu já fui evangelizar mais ele, eu sei que ele tem muita paciência com alguns irmãos. Então é admirável. Tenha paciência, porque você não sabe pelo que aquela pessoa já passou, ou você não sabe pelo que ela está passando. Você não sabe as dificuldades que ela encontra no dia a dia. E fugindo do contexto, a importância disso aqui, da comunhão, é justamente para isso. Comunhão não é você estar perto do seu irmão, é entender o que ele passa no dia a dia, e não com o intuito de fofoca, mas com o intuito de saber a dificuldade que o seu irmão enfrenta para poder ajudar ele. Amém. É para isso que serve a comunhão. Por que eu já surtei nessa pandemia por falta de comunhão? Porque eu gosto de ajudar, nem que seja com uma palavra, eu gosto de ajudar. Então a gente tem que ter paciência com esse tipo de pessoa, porque é difícil não exalar perdão, mas a gente não sabe o que essas pessoas passaram. Amém? O que é mais difícil para você? Pedir perdão ou perdoar? Tu é mais fácil? Tu tem cara que pede desculpa direto. Uma vez eu perguntei ao Thiago, quem tem mais facilidade de perdoar? O homem ou a mulher? O homem ele é muito fácil de perdoar. O homem ele tem aquela fama de durão, mas o coração é mole. Agora uma mulher, para ela lhe perdoar, faça uma coisa errada e espere daqui a 10 anos que ela vai te lembrar daquilo que você fez. É certeza. É uma certeza absoluta. Então, nós que somos homens, a gente até gosta desse assunto de perdoar, porque a gente fica mais, coração mais quebrantado, né? Eu creio que o perdão, na oração do pastor Tiago está falando, o perdão não vem de nós, vem de Deus. O irmão está falando aí.
Porque tem coisa que é muito difícil. E se não vier de Deus, nós Deus não tem uma capacidade. Tem que vir de Deus. Pegando o fio dessa conversa, eu já fui magoado muitas vezes, diversas vezes. No começo eu não quero nem saber. Vou ser sincero, já os anos de vida, né, que eu já vivi, de experiência com Deus, uma realidade atual da minha vida, de momento eu não perdoo. Não mentir não. Mas, isso humanamente, né? Mas o que mais me deixa assim maravilhado, né, mediante o assunto, é que o próprio Espírito Santo ele gera dentro de você a condição de você ir lá, humildemente, entra a humildade, né, e pedir perdão. Não é você mesmo, porque de nós mesmos não vem nada, né? Mas o Espírito Santo gera dentro de nós, ele mostra a realidade aqui, de que você tem que ir lá e pedir perdão. Sabe por quê? Ele coloca a condição da sua salvação. Preste atenção. Por pequenas coisas a gente pode perder a salvação. Então, isso já aconteceu dentro de mim e eu cheguei para a pessoa e disse, olha, eu sei que eu errei, mas eu vim aqui e pedi perdão. Se você quiser me perdoar, eu recebo. Se você não quiser, mas eu vim dizer que me perdoa. E se eu estou te perdoando, se você fez alguma coisa, eu também quero receber o teu perdão. Agora, se você não quiser, eu fiz a minha parte. Aí o cara faz que conversa, mas esquece de sair. É uma lei, né? Parece que eu estou. O perdão tem que vir com a ação. Porque se eu abrir minha boca e dizer eu não te perdoo, mas antes dele você citou aí os perdão. E Jesus disse que se tu não recebe nenhum louvor daquele que tem uma picuinha, que tem uma alguma diferença somente. Deixa a tua oferta, se reconcilia com o teu irmão. Mas um legal, que tratando desse assunto, é descobrir agora o que é mais fácil. É muito mais fácil você pedir perdão. Sabe por quê? Porque quando você vai perdoar, você já vai sabendo que você está certo. E você já bota aquilo na sua cabeça, eu não preciso. Eu não preciso perdoar, que eu estou certo. E a vida eterna que está em jogo. Você quer, você pede perdão e aí ele vai com ele Vamos voltar para o assunto. Vamos lá longe aqui. É bom, eu gosto. Estou sem pressa, vamos voltar para o assunto para não fugir do contexto. A maioria das pessoas dos dias de hoje, elas preferem sentar e ver quem nos prejudicou se contorcendo de dor, do que ver essa pessoa respirando aliviado. Por que o autor falou disso? O autor do livro? Porque para a pessoa que pede perdão, enquanto você não perdoa ela se contorce, ela se humilha. Para você que já teve alguém que pediu perdão a você, você já sabe como é. A pessoa chora, a pessoa até de joelho pede, me perdoa. Foi assim quando você pediu perdão a Deus. Mas no caso do ser humano, ele prefere sentar e ver aquela pessoa se contorcendo de dor. Não, vou esperar para ver até onde ela quer o perdão. Você fica vendo aquela pessoa se humilhar. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. O perdão, ele não alivia só quem recebe, não. Ele alivia principalmente quem exala o perdão. Porque é aquela história que eu te contei há um pouco atrás. Mais na frente aquela pessoa pode encontrar o perdão de Deus. E a sua consciência que vai pesar por não ter perdoado ela. É a sua consciência que vai pesar. Vamos lá. O que a gente deve fazer? No caso de exalar perdão, no caso de você dar perdão,
Você não precisa esperar que a pessoa ela vá até você pedir perdão. Você não precisa esperar. Por que não? Biblicamente falando, Mateus 18 fala muito sobre isso. Se vocês quiserem abrir lá para a gente olhar bem rapidinho. Mateus 18, 15 a 17. O porquê de você não precisar esperar que alguém vá te pedir perdão. Vamos lá. Por isso que a gente fica nervoso, não bebe água. Eu vou beber água nervoso mesmo. Vamos lá. Mateus 18, do 15 até... Vamos só até o 16, para não esticar muito. 15 e 16. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: ora, se o teu irmão pecou contra ti, o que vem depois? Vai e repreende-o entre ti e ele. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quem foi que pecou? Foi o teu irmão. Quem é para ir? É o teu irmão? Você. Vá até ele e diga: meu irmão, você errou e eu quero te perdoar por isso. Você aceita? E se ele disser: me perdoa, então tu ganhaste o teu irmão. Então não precisa. A gente tem muito isso. Ela errou, no caso conjugal, que todo mundo é casado aqui. Ela errou, se ela quiser, ela que venha. Enquanto ela não vir, eu não vou lá não. Eu vou ficar aqui, Chico. Eu não vou mentir não. Eu sou o que mais faz isso. É por isso que eu estou falando. Eu me sento lá, me deito lá na minha rede e fico esperando. Até eu lembrar do Mateus 18. Aí quando eu me lembro de Mateus 18, eu vou lá, aconteceu isso, mas calma, porque se você falar bruto, aí só piorar a situação. Você vai chegar, aconteceu isso, você sabe, né, que você fez isso, ela sei. Então, bora ficar bem, tá bom, bora ficar bem. No nosso caso, é mais fácil com a mulher do que com os amigos. Isso acontece muito dentro de casa. Isso acontece muito no lado da gente. E o 16. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, que pela boca de 2 ou 3 testemunha, toda a palavra seja confirmada. Aqui, a gente vai falar de perdão. Não de você ir até a pessoa, mas do esforço. Do esforço que você deve fazer para perdoar a pessoa. Mesmo que ela não venha até você. Mesmo que você vá até a ela e ela não aceite que esteja errada. Mesmo que tudo isso aconteça, você ainda deve se esforçar para perdoar a pessoa. E continuar se esforçando. É o caso do 70 vezes 7. 70 vezes 7, se você multiplicar, dá 400 e alguma coisa, ou 700 e alguma coisa, se eu não me engano, dá 749. 70 vezes 7, dá 749. Acho que é isso aí mesmo. É um número exato, mas Deus ele não está falando do número exato. Ele está falando que você tem que se esforçar incondicionalmente para perdoar. Porque o 7 ele é o número perfeito. E Deus diz, você tem que perdoar perfeitamente. Quem perdoa perfeitamente, ela perdoa 1, 2, 3, quantas vezes for preciso. Porque, como o irmão falou, o perdão é algo que vem de Deus. Não vem de você, não cabe a você. É de Deus. Se Deus quer perdoar, então você tem que perdoar. Entendeu? Vamos continuar um pouco. A gente vai ver agora um exemplo de perdão completo. Então, a gente vai observar um pouco da vida de Davi. O livro era de Davi, vocês acharam que eu não ia falar de Davi, né? Mas a gente vai falar agora um pouco dele. Em uma fase em que a vida de Davi estava em total declínio. Davi pecou com Batseba. Isso deu lugar a uma reação em cadeia sem limite.
O profeta Natan veio e disse: seu filho vai morrer. Isso aconteceu. Depois ele disse: as suas mulheres vão ser subjugadas em público. Isso aconteceu de fato. E depois ele disse: o seu filho conspirou contra você. Isso aconteceu. E depois o filho dele tomou o trono dele. Isso aconteceu. Vamos lá. Davi, ele se encontra agora no fundo do poço. Lá no Salmo 40, no verso 1 e 2 e no verso 12, eu creio que esses salmos eles foram escritos nesse período da vida de Davi, em que ele estava no fundo do poço, sem nada. Eu queria que alguém abrisse para mim lá, Salmo 40, verso 1 e 2 e o verso 12. Salmo 40, é? Eu gosto que vocês participem. Se quiser ler, pode ler. Quem quiser ler, se levanta e lê. Espera aí, mas deixa eu... Pronto, vai. Verso 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E agora o verso 12. Quem pode ler? 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfaleceu o meu coração. Está vendo a situação na qual esse homem ele escreveu isso? Ele dizia que é aquela situação que eu te falei, ele achar que não tinha perdão para a alma dele. Ele chegar a ponto de achar que não tinha perdão. Ele não conseguia nem olhar para cima de tanta iniquidade que ele já tinha cometido. Para quem já foi para o mundão, você chega numa fase da sua vida que você se senta. Eu já fiz muito isso inúmeras vezes. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar que você se senta e diz: cara, como é que a minha vida chegou a esse ponto? Como é que eu cheguei a isso? Nesse momento eu tenho certeza que Davi sentou e disse: como eu cheguei a tão baixo? Como eu cheguei a ficar tão baixo a esse ponto de não conseguir olhar para o céu, de tanta vergonha que eu estou sentindo das coisas que eu fiz e das coisas que vem acontecendo na minha vida. Por culpa de quê? Dos meus pecados. Quem de nós alguma vez já se encontrou nessa mesma situação que Davi? Mas o pior é que a gente acha que isso não vai piorar. A gente acha que não pode piorar. Mas o que acontece é que acaba piorando. E foi assim com Davi. Por meio de um homem chamado Simei. Ele era um homem da casa de Saul. A gente vai agora para 2 Samuel 5 e 8. Eu creio que as partes principais do livro está em Samuel, né? 16, 5 e 8. Vamos lá. 16, 5 a 8. Vamos lá. Amém? Todos acharam? E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul,
cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando e apedrejando com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, ele continuava amaldiçoando. Assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Isso era o que Simei gritava para Davi, além de o apedrejar. Simei chamava Davi de homem de sangue. Homem de sangue significa assassino. Simei, ele estava culpando Davi pela morte de Saul. E como eu já tinha falado, por muitas vezes Davi ele evitou matar Saul. Ele teve várias oportunidades de matar Saul e mesmo assim ele evitou. E ele estava sendo acusado agora de matar Saul, ou sendo culpado pela morte de Saul. E para quem não sabe, Saul se matou. Muita gente diz que ele morreu, mas ele se matou. É o código samurai. Ele pulou em cima da espada. Vamos lá. Simei, ele ainda acusa Davi de ter roubado o trono de Saul. E ele vai além, ele diz que Davi estava provando do próprio veneno. Por conta dos pecados que Davi já tinha consciência, como ele falou no Salmo 40. Quando a gente está no fundo do poço, sempre aparece alguém para te afundar mais ainda. Vocês já perceberam isso? Sempre vem alguém de algum lugar para dizer: macho, tem jeito mais para tu não, mano. Porque só a morte, eu já escutei isso muitas vezes. Só a morte para tu, o único jeito para tu é a morte. Vai prestar agora se tu morrer. E a reação da gente, ela é sempre revidar a altura. A gente sempre revida a altura. Quando alguém fala mal de você, quando alguém te acusa do que tu não fez, principalmente quando a pessoa acusa do que tu não fez, tu vai com 10 pedras na mão para cima da pessoa. Rapaz, não fiz isso não, e quer arriscar até brigar. E a gente sempre quer revidar a altura. Lá em 2 Samuel 16:9, Abissai, ele se oferece para matar Simei. 16:9, é um versículo abaixo do que a gente leu. Vamos lá. Amém? Amém. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: porque amaldiçoou este cão morto ao rei, meu senhor, deixa-me passar-lhe e lhe tirarei a cabeça. Vamos lá. Quem de nós, não dessa forma, e às vezes dessa forma, mas sempre aparece uma solução rápida e vingativa como opção para eliminar um problema. Quem de nós está passando por uma situação que a gente está certo, ou que a gente, mas na maioria das vezes que a gente está certo, vamos se deter nesse ponto. Quem de nós, no ponto em que a gente está certo, sempre aparece uma opção rápida e vingativa. O que ele falou, quando ele falou para cortar a cabeça dele, que era o servo de Davi, Abissai era servo de Davi, ele se ofereceu para matar Simei, para cortar a cabeça de Simei. Deixa que eu vá e mata ele. que é amaldiçoado o rei, né? Quem de nós, estando certo, não pensou em se vingar da pessoa que estava nos acusando? Como se fosse uma oportunidade, né? Ele se ofereceu para matar
Era só dizer vai. É só dizer vai, é como você. Vamos trazer para o cotidiano, quando você está certo. Quando você está certo e tem a oportunidade de ser ruim, você só diz eu não quero, ou não dá mais certo, ou vai embora, não quero mais nem saber, pode ir. Não vai influir nem contribuir. Por quê? Porque você está certo. Então essa era a oportunidade perfeita para Davi, porque ele estava certo. Ele sabia que o trono tinha sido devolvido para ele por Deus. Se ele quisesse matar Simei, tanto faz, ele estava certo. Então, vamos continuar no decorrer da história. Sempre aparece um sujeito que fica te induzindo a fazer vingança. Eu creio que com a gente já aconteceu muito isso. Alguém, vai, mano, faz. Ou, macho, faz logo, essa mulher não presta não. Manda embora. Né? Se veio mandar por quem? Deus? Se veio, esse mensageiro. E amaldiçoar. Amaldiçoar, veio mandar por quem? Aí a gente vai saber já. Interessante que ele. Vamos ver. Davi tinha essa opção do seu lado. E ele estava no pior momento da sua vida. Mas com tudo isso a seu favor, preferiu deixar que o juiz justo resolvesse. Então Davi, ele deu uma resposta bem inesperada. Apesar de ele ser um homem de guerra, de viver de batalha, de viver da morte de outras pessoas, porque um homem de guerra, ele vive da morte de outras pessoas, ele vive de tomar reino, ele vive de batalha. Batalha tem muitas mortes, então ele dá uma resposta que ninguém esperava. Está lá em 2 Samuel 10 e 12. 16, 10 e 12. Vamos lá. Diz, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem por diria, porque assim fizeste? Então a gente sabe que quem mandou foi o Senhor. Então, se o Senhor mandou que ele fosse amaldiçoar, quem poderia dizer o contrário? Continuando, essa resposta de Davi é muito de Deus, né? Totalmente ao contrário do que todo mundo queria que ele fizesse. Nem o próprio Simei esperava isso. Nem o próprio Simei esperava isso. Ele achava que a cabeça dele ia ser cortada. Vamos lá. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para mim, a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. O segredo da resposta de Davi é a confiança em Deus. Você só vai exalar um perdão perfeito se você confiar em Deus. Porque enquanto você estiver confiando em si mesmo, você nunca vai chegar a isso. Você nunca vai chegar a isso, confiando em si próprio. Você pode até achar que eu vou perdoar por conta própria, mas amanhã você vai lembrar com certeza e o mal vai descer para o seu coração outra vez. Então, o conselho é esse: confie em Deus. Confie em Deus e acredite que Ele é o juiz justo. Você não é justo. Você não é justo. O segredo também para exalar um perdão perfeito é ter o coração mole e a pele grossa. Não tem segredo, é o coração mole e a pele grossa. Quem quer ser servo de Deus tem que engrossar a pele dia após dia.
Porque os servos de Deus têm que suportar muitas pancadas. Todos os dias a gente leva pancada. Todos os dias a gente é julgado porque é errado e todo dia a gente é julgado porque é certo. Então, de todas as formas, você vai ser julgado. Se você não estiver disposto a suportar aquilo, você também não vai conseguir exalar perdão. Porque logo, logo isso vai gerar ira em você. E ira gera orgulho e outras coisas. E você estando certo, gera ira e orgulho. Você não consegue perdoar você estando certo. É um negócio complicado. E se você não confiar em Deus, e se você não confiar que o único julgamento justo é o de Deus, você vai achar que o seu julgamento é o certo. Enquanto você estiver achando que o seu julgamento é o certo, você não vai conseguir exalar perdão. Vocês estão entendendo isso? Enquanto você achar que é certo, você nunca vai conseguir exalar perdão. Quando na verdade você não é certo. Você é tão mais errado do que a pessoa que está do seu lado, te pedindo perdão. Talvez você seja tão mais errado do que ela. Muitos cimeis virão. Cabe a você decidir se é grande o suficiente para perdoar ou se é pequeno bastante para atirar pedras. Se é que você me entende. A gente vai lá para 2 Samuel 19, verso 16 a 20. A gente vai adiantar um pouquinho. E eu disse que ia ser breve. Todos acharam? Capítulo 19, do verso 16 a 20. Quero ler para vocês. Aqui é o que acontece depois de Simei ter feito tudo aquilo. E depois de Davi ter dado aquela resposta. Se ele quer amaldiçoar, que ele amaldiçoe. Se eu tiver certo, amanhã Deus me recompensará. Então Davi só disse, deixa Deus decidir. Foi a única coisa que ele disse. Deus é justo, ele sabe o que faz. Então, vamos lá. E apressou-se Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, que era de Baruim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei, não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo de veras confessa que eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois Simei, por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Verso 22. Daí a história continua. Então, vamos parar no 21. Duas palavras que são muito duras de falar. Eu quero ver se alguém se identifica com isso. Quando você tem que chegar ao ponto de dizer, eu errei, me perdoa. Para a mulher perdoar é mais difícil, como eu falei. Mas para o homem dizer que errou, vocês sabem como é, né?
Qual é o homem que quer dizer que está errado? Ó, tem uma coisa que eu não digo para quase ninguém aqui, e eu vou dizer agora. Todos os dias da minha vida, eu faço de tudo, todo santo dia, eu faço de tudo. Cada passo que eu dou é milimetricamente pensado, tanto no dia a dia como na igreja. Cada passo que eu dou é milimetricamente pensado. Por quê? Porque, sinceramente, eu não gosto de dizer que eu errei. Eu não gosto de dizer para ninguém, eu errei. Isso dói muito eu dizer eu errei. Então eu procuro fazer. Eu sempre digo à minha esposa, ó, eu tento fazer tudo que é certo. Eu tento me lembrar de tudo todo dia. Eu não gosto de esquecer de nada. Para amanhã tu não olhar para mim e dizer, tu se lembra? E eu dizer, desculpa, eu errei. Eu odeio falar que eu errei. Sinceramente, quem gosta de falar que errou? Então, a gente tem que reconhecer a humildade de Simei, de se prostrar diante de Davi e dizer, Davi, perdoa esse teu servo, eu errei. Eu errei. Então, quando Davi ouviu essas palavras, eu acredito que na mente dele voltou todas aquelas lembranças dos erros que o próprio Davi cometeu. E de Simei estava diante de um rei. Simei estava diante de um rei carnal. Imagina Davi diante de Deus. Como ele ia pedir perdão diante de Deus, sabendo de Salmo 40. Ele diz que não conseguia nem olhar para o céu, de tanto que ele tinha errado. Ele não conseguia nem olhar para o céu, de tanto que ele tinha errado. Porque Davi sabia que Deus não é carnal, ele sabia de tudo que Davi tinha feito. Então era muito mais complicado. Então veio aquelas lembranças na cabeça de Davi. Então o que eu quero dizer para vocês é que o perdão, ele se torna mais fácil quando você se lembra de que um dia precisou do mesmo perdão. Então, perdoar só vai ser fácil para vocês quando vocês trazer a lembrança o dia em que vocês erraram. Eu sei que é doloroso saber que errou, mas é só lembrando que errou que vocês vão saber que tiveram que pedir perdão um dia. E se vocês não tiver nessa consciência que você errou também, que mesmo que tenha sido no passado, você errou, você nunca vai achar que precisa perdoar alguém. Então, o perdão ele se torna mais fácil quando você lembra que precisa dele também. Duro ouvir isso, mas todos nós já fomos Simei um dia. A gente já foi Simei um dia. Talvez a gente, outrora da nossa vida, a gente ainda é. A gente ainda apedreja alguém. Apedreja entre aspas, né? Pelo mínimo de erro que aquela pessoa cometeu, você já diz, você é isso, você é aquilo. Como Simei fez com Davi. Quem não fez isso? Mas o fulano ali não tem mais jeito não, mano. É doido. Ali só morrendo. Tudo que ele tá passando, ele merece. Não é isso? Tudo que ele tá passando, ele merece. Ele merece passar por isso. Todos nós fomos Simeis um dia, mas isso não diz que nós não possamos nos tornar Davi. Existe algo pior do que se mostrar indiferente com seus semelhantes. Indiferença não é perdão, mas é uma raiva controlada. Aquilo ainda está dentro de você de alguma forma. Se mostrar indiferente não quer dizer que você perdoou seu irmão.
está dizendo que você não dá a mínima para ele. É isso que você está dizendo. Sempre aparecerá abissais para nos aconselhar. Sempre aparecerá um ou dois abissais querendo colocar na nossa mente que a vingança é o meio mais fácil e que não perdoar é bem mais fácil que perdoar. E de fato é. De fato, não exalar perdão é fácil. Mas a decisão de não perdoar não te faz grande. Condenar o teu irmão também não te faz grande. O que te faz realmente grande é perdoar e conviver. Conseguir conviver com isso. O que te faz realmente grande é você saber que eu te magoei e eu pedindo ou não pedindo o seu perdão, você veio até a mim e me perdoou por isso. O que te faz grande é sabendo que mesmo eu não querendo te pedir perdão, você se sentir bem comigo ao seu lado. É isso que te faz grande. Eu sei que não está mais no contexto e isso aqui não está escrito, mas quantas e quantas vezes no Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas vocês veem os fariseus açoitando Jesus, açoitando verbalmente, e aparentemente o que eu vejo é que Jesus ele conseguia viver bem com os fariseus. Vocês já perceberam isso? Vocês já pararam para perceber isso? Que ele, uma ou outra vez, ele exortou. Mas isso não queria dizer que ele não amava eles. Isso não queria dizer que ele não amava eles. Se você observar a história de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que ele até amava os fariseus, porque ele entrava no tempo para ensinar. E podemos ser até ele. O irmão falou uma coisa aí que, assim, avaliando, você falou que não gosta de dizer que errou. Peça a Deus para que o Espírito Santo gere dentro de você essa condição de ser um homem, tanto aceitar que errou, como também, como você disse, agora está tendo essa facilidade de perdoar. Porque essa forma de não aceitar que errou, isso pode criar um vínculo de perfeição e dificuldade, através disso, julgamento. Dificuldade em perdoar. Justamente. Então peça ao Espírito Santo para tirar essa coisa do coração, porque isso é uma coisa natural da gente, humano, carnal. Mas espiritualmente Deus ele vai trabalhando passo a passo, até que você diz assim, realmente eu errei. Aquilo já é aceitável, para que o Espírito Santo gere dentro de você a condição de chegar para alguém e dizer, olha, eu fiz isso. Hoje eu estou consciente que eu errei, mas me perdoe. Aí o Espírito Santo entende que aquela obra ela está sendo benéfica dia após dia, que pode criar um vínculo de, entendeu? Eu detesto altivez, entendeu? Então isso pode o inimigo até sondar essa condição, se aproveitar disso, né? Como os fariseus, erradamente, mas se achavam certo. Porque vivia a lei, né? Eu não errei tanto. Isso. Então era isso que eu queria deixar a vocês, e espero que essa palavra de hoje tenha confrontado o coração de cada um que está aqui, porque o primeiro coração confrontado foi o meu, porque, como eu disse, eu tinha muita dificuldade em falar sobre esse assunto. Então, eu espero que tudo que eu tenho falado aqui tenha vindo do Espírito Santo e tenha gerado
tanto a vontade de perdoar, como a vontade de aceitar perdão, e como a vontade de pedir perdão. Então, e que a partir daqui a gente possa ensinar aos nossos familiares e aos nossos filhos. Por mais que eles não queiram escutar, demonstre com gesto e atitude. E dessa forma eles vão aprender. Porque não tem nada que ensine mais do que o seu testemunho. Amém? Era só isso.